Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, em ordem cronológica. 43º dia. Mateus capítulo 27. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei, entreguei à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isto é dinheiro sujo, de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isto é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou esse Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou que crime ele cometeu. Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse:
Eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheias de espinhos e puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Cuspiram nele, pegaram o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. E em seguida o levaram para crucificarem. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cineré, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e torná-lo a construir em 3 dias? Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós cremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultaram. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: Ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros diziam: Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu, as rochas se
partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que havia morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos, e depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres que estavam ali olhavam de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e que haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregasse a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho, e colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria que estavam ali sentadas em frente ao túmulo, no dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mando vigiar o túmulo até o 3º dia, para que os discípulos dele não puderem roubar o corpo, depois dizerem que o povo que ele foi ressuscitado. Pois essa última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. 43º dia. Marcos, capítulo 15. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniu com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior, e fizeram os planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta: você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém Jesus não disse mais nada, e Pilatos ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir, como era de costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele.
Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez ao povo. Ele perguntou: o que é que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: crucifica! Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: crucifica, crucifica! Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e retiraram toda a tropa. Depois vestiam em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheio de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo: viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelharam, fingindo que estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. E em seguida o levaram para fora, a fim de crucificarem. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre o Rufo, era da cidade de Cineré. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. E em seguida os soldados crucificaram e repartiram as suas roupas entre si. Tiraram a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra o rei dos judeus. Com Jesus crucificado também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e insultavam assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desce da cruz e salva a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz, e então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultaram. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escute, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber, e disse: espere, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz.
Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer naquele momento, disse: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé, Maria, que era mãe de José, e de Tiago, o mais moço. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando ele estava na Galileia. Além dessas, estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. Já era quase noite, quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do Conselho Superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José tomou coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol. E em seguida pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado.